Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Jurídico Diz Que Pode, o nosso podcast condominial. Já sabe, toda quinta-feira às 19 horas no nosso canal do YouTube. Também você encontra os nossos episódios nas plataformas de áudio. Mais de 12, você vai encontrar por lá, com certeza. Então entra, compartilha, curte, avisa os inimigos e como a gente brinca, os inimigos também, para ter acesso às informações, certinho? Seja bem-vindo, obrigada pela tua companhia. Eu sou Soraya Moça, hoje estou na mesa, privilegiada. Vamos ter um episódio leve, que a gente já procura fazer mesmo, mas um assunto bem bacana que vai rodar pelo mundo. Com certeza você já deve ter ouvido falar do nosso convidado. Segura aí que você já vai conhecê-lo. Comigo na mesa, a doutora Alaine Oliveira, doutor Robson, o qual eu vou passar as palavras para dar um oizinho para vocês e a gente começar o nosso programa com tudo sem perder tempo, porque a volta ao mundo pode ser que dê em 365 dias ou no nosso tempo aqui do nosso programa. Então, bora lá, doutora Alaine? Boa noite, pessoal. Já pensou nos condomínios pelo mundo a quantidade de BO que não deve ter por ali? Então, fica ligadinho que nós vamos te contar tudo. Exatamente, vamos destacar as belezas deles aqui, porque eu acho que os problemas é quase que nem família, né? Muda de endereço, todo mundo mais ou menos tem os iguais. Mas vamos trazer belezas aqui para vocês, alegrar os olhos essa noite conosco. Dr. Robson, boa noite pro pessoal. Boa noite, doutoras. Boa noite ao convidado. Pessoal, boa noite. Muito contente de estar com vocês aqui mais uma vez. E o jurídico está levantando a régua. Agora vamos ter um convidado com conhecimento literalmente fora da nossa caixinha. Aguenta aí, que já vamos saber o que se trata. Até daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Nosso convidado de hoje, Dr. Márcio Espímpolo. Vou trazer aqui um pouquinho para vocês as informações do currículo dele. É atuante na área condominial há mais de 20 anos, foi síndico, então já vivenciou o que a gente muito discute aqui, traz para vocês. Também já foi conselheiro no condomínio em que residiu e tem especialidade, o escritório dele tem especialidade na assessoria jurídica para condomínios. Ele é professor e coordenador do curso de pós-graduação da AFAP em São Paulo, é vice-presidente da ANACOM, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Ribeirão Preto, colunista da rádio CBN Ribeirão e quadro Condomínio, e faz a apresentação do programa e é apresentador do programa Condomínios pelo Mundo na TV Travel Box Brasil. Apaixonado por gente e por viagens. Com vocês, o nosso convidado, Dr. Márcio Espímpolo. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, ter aceitado o nosso convite, doutor. Sou eu que agradeço, doutora Soraya. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Alaine também, doutor Robinson. É um privilégio para mim estar aqui, né? Um espaço bastante concorrido aqui, que eu vejo sempre os podcasts de vocês, né? As pessoas que vocês trazem aqui, sempre com conteúdos bastante significativos, atuais, que é o que mais importa. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho, passar um pouquinho da minha história, da minha experiência com vocês, em especial nas viagens que eu faço conhecendo os condomínios aí de alguns países, além do Brasil. Sim, até por isso nós também optamos por conversar com o doutor sobre esse tema, porque diferencia dos demais, todos convidados de muito peso. Nós recebemos aqui pessoas profissionais da área, prestadores de serviços, síndicos, cada qual com a sua importância na atuação. Mas igual a experiência do doutor, não podíamos deixar de fora essa oportunidade. Então eu vou pedir para o Alexandre, que é o nosso assistente aqui, a Voz do Além, para colocar na TV. Nós vamos passar algumas imagens do programa que acabamos de mencionar, que é o programa Condomínios pelo Mundo, que o Dr. Márcio faz com tanto carinho. A gente vai fazer rodar na TV, na tela principal. Vamos conversar um pouquinho sobre as regiões e as curiosidades de cada uma que a gente traz aqui conosco. Ale, consegue colocar na primeira tela? Porque eu já vou dar uma desinformação que está desatualizada. Olha, gente, eu fiz isso por esses dias e o primeiro slide traz aqui quantos mil seguidores o doutor já tem nesse programa. Aqui está marcando 35 mil. Segundo informações, até o final da semana chega nos 40 mil. Mas com vocês aí pode chegar mais rápido. Vamos lá seguir também o doutor. Se inscrevam, dá um like que vale.
o programa que o doutor traz. Doutor, aqui a primeira foto a gente traz, ele tá girando, né? Então, para quem tá acompanhando a gente pelo áudio, depois se puder, corre lá no YouTube, ou corre no próprio Instagram do doutor, vai ter a possibilidade de ver imagens lindas com algumas menções desses condomínios. Nesse primeiro a gente vê aqui Veneza. Doutor, o que a gente traz de destaque, de importância nos condomínios de Veneza, além da sua beleza? Veneza, eu tive a oportunidade de estar em Veneza já. É um lugar fabuloso, fantástico, a construção, a arquitetura, a engenharia para afixar essas casas, essas residências, esses condomínios, que ali são muitos condomínios também, dentro d'água. Sim. Né? É uma coisa bastante sui generis, né? A gente dificilmente vê, tem uma ou outra cidade da Europa, até com alguma característica, mas igual Veneza não. E podemos dizer que até a legislação da Itália é bastante similar à do Brasil. E o que é igual, você até cantou a bola no começo, né, que era uma das coisas que eu pretendia falar aqui, que que onde tem gente, tem problema. Né? Então, em todo lugar, independentemente de ser um lugar paradisíaco como Sim. esse, Veneza, né, nós encontramos também inúmeros problemas. As pessoas enfrentam as mesmas dificuldades que a gente enfrenta aqui na vida em coletividade. A vida coletiva é praticamente igual em todos os lugares, lógico. Algumas culturas não precisam de tanto regramento para que eles convivam melhor do que nós. Mas, de modo geral, cada um está ali adstrito a um canto seu e ele quer fazer daquilo lá sempre. A gente tem a natureza um pouco egoística, né? Então, quando nós vamos para um lugar onde vivemos em coletividade, a gente acaba levando o nosso egocentrismo para aquele lugar e muitas vezes a gente quer ter mais direito do que dever, né? Então, Veneza é uma arquitetura esplêndida, fantástica, linda, mas que lá no fundo, na alma, a gente percebe as mesmas dificuldades do que nós temos aqui. Carregamos, né, para onde vamos os nossos costumes, os nossos Sim. hábitos, que quando se encontra com a diversidade, independente do local do mundo, vai se deparar com essa situação. Certamente. Verdade. Ale, consegue passar para nós o próximo printzinho da apresentação, que a gente ficou em Veneza? Aqui, a Dubai. Impressionante. Torres Gêmeas. Está localizada na vibrante Al Markaziah. Vamos ver, né? Depois alguém vai me corrigir. Ícones arquitetônicos são testemunhos do incrível desenvolvimento e inovação da região. Aqui a gente percebe que lá eles têm uma tendência para uma tecnologia muito aprumada, né? Muito latente em tudo que eles fazem. Eu acho que nessas torres já se percebe, né, doutor? Eu não conheci Abu Dhabi, eu conheci Dubai. Não, mas eu também ainda não fui. Mas essas torres aí são fantásticas mesmo. A arquitetura da Arábia, dos países árabes em geral, né? Nós estamos falando aí dos Emirados Árabes, Abu Dhabi fica ali. A mais de 200 quilômetros está em Dubai também, que é um local onde a arquitetura, os prédios, um disputa com o outro. Exemplo aqui de Balneário Camboriú no Brasil, para ver qual vai ser o mais alto, mais imponente, o mais custoso, o mais tudo. Nós temos hoje ali na Arábia, nos Emirados Árabes, a Arábia Saudita também está saindo aí com um projeto maravilhoso também, um maluco até, podemos dizer assim, que é uma cidade com 170 quilômetros fechada, de vidro. É uma coisa assustadora. O que o pessoal do Oriente Médio ali está fazendo em razão dos inúmeros, digamos, petrodólares que eles têm ali. Sim. Mas o que nós sabemos também, até quando eu estive em Dubai, conversei com alguns brasileiros que lá estão, a ideia é que o petróleo em algum momento ele vai acabar. É finito, não é um recurso infinito, ele é finito. Então, eles estão fazendo uma coisa diferente, estão apostando no turismo, nos serviços, na prestação de serviços. Por isso, então, que tanto Abu Dhabi quanto Dubai, eles apostam hoje aí nas construções magnificentes aí da arquitetura, construção civil.
Interessante que eles já estão vislumbrando essa possibilidade, aí já ajusta com o que existe, que eles já são arquitetonicamente exibidos, né? Exuberantes, e agora estão migrando, bem bacana. Olha aqui, São Paulo. Aqui a gente tem uma mansão suspensa nos altos do Tatuapé. O mega apartamento tem vista para a cidade, ele tem 8 vagas de garagem à unidade, o condomínio custa entre R$ 4.500 e o IPTU em torno de R$ 3.500 por mês, 168 metros com 52 de andares. Há um pistão no compridão, né, doutor? Lindo. É novo, né? Esse prédio foi recém-inaugurado. Sim. E é assim, é isso que está descrito aí. É bem luxuoso também. E numa região que está se desenvolvendo muito em São Paulo, que antes era tudo Zona Sul, né? Agora a gente está indo para o Tatuapé, para a Moca, para a região leste, que tem sido construído aí muitos prédios também, a arquitetura também muito interessante. A gente recentemente fizemos uma visita a uma empresa, acho que foi até naquela região ali da Zona Leste, nos surpreendemos com os condomínios que estão por lá, que de fato a gente, né, tem uma sensação de que os condomínios mais bem feitos, mais bonitos estariam na Zona Sul, mas já não confere, né? Se espalhou por toda São Paulo. É que nesse caso em específico a gente está falando de uma mansão suspensa, né? Algo que diferencia até pelo valor do condomínio, né? Então, se o condomínio ficar inadimplente, vai ser alta a débito aqui nesse caso. Bacana. Feliz do escritório que for fazer, com as cobranças. Com certeza. Pois é. Boa, doutor. Vamos fazer uma visita lá. Ale, tem o próximo slide. Separamos alguns apenas. Depois vocês vão até o Instagram do doutor para verificar. Isso é muito bonito só de olhar, né? Aqui, Destino dos Sonhos na Itália. A gente fala de apreciar as lindas construções que se mesclam com a paisagem local. Como se fosse uma montanha de pedra, né, doutor? Cinque Terre é um lugar que realmente é digno de ser visitado. Está em frente ali agora não sei se é o Mediterrâneo ou o Tirreno. E assim, o mar é muito lindo, aquele azul turquesa. E essas construções são todas assim, né? Eles se organizam ali, a prefeitura local, para que haja, diferentemente da Grécia, que fica tudo branquinho, ali eles são coloridos mesmo, cada um faz de uma cor para se destacar, e é um cenário incrível para filmagens, para fotos, além de passar, obviamente, ali alguns dias, né? E destaca-se aí mesmo a arquitetura. A gente precisa entender assim, né? Por fora tá bonitinho tudo, mas por dentro eles são muito antigos, muito velhos, né? Nem sempre você consegue modernizar, até porque a Itália, os países europeus de modo geral, eles estão passando por um problema sério até de habitação, porque é preciso se desenvolver, é preciso criar mais habitações, só que eles não podem ter prédios. Na maior parte das cidades italianas que eu conheço mais, não pode ter prédios maiores do que 5 andares. Então, isso dificulta um pouquinho a oferta de imóveis populares, né, para as pessoas que muitas vezes precisam, porque não pode construir edifício lá, né? Então, é uma questão. E aí, ao mesmo tempo, por ser questões culturais, né, patrimônio da humanidade, inclusive, você acaba também não pode descaracterizar. E aí, às vezes, você não pode, você percebe ali que você não vê ar-condicionado lá de fora, tal. Então, uma das questões que muitos reclamam lá, é lógico que na Europa você pega ali 3 meses no máximo de calor intenso, 1 e 2, julho e agosto são um calor muito intenso. E depois é bastante frio, né? Então, calafetação eles têm para combater o frio, mas o calor em muitos lugares, aí eu mesmo já visitei algumas cidades, é até difícil de você ficar porque não tem ar-condicionado, só ventiladores, não é fácil. Aí se depara então com essa situação de permanecer com o imóvel intacto e tentar fazer a manutenção ou uma restauração que vai colidir. Exato. Vai ter um confronto. Então, não dá para arrumar e também não consegue melhorar. É difícil. Com raras delicada. exceções. Sim. Essa imagem lindíssima, Vietnã, Ponte Dourada.
Eu vou fazer a leitura aqui, é uma ponte de pedestre de 150 metros de comprimento, localizada no resort Barra Hills, perto da Nang, Vietnã. Foi projetada para conectar a estação de teleférico com os jardins, evitando uma inclinação íngreme, e para ser uma atração turística com uma linda vista panorâmica. A ponte volta quase para si mesma e tem 2 mãos gigantes construídas de fibra de vidro e malha de arame projetadas para parecerem mãos de pedra que sustentam a estrutura. Magnífico de se ver, né? Veja, o mundo tem muita construção maravilhosa. A gente, infelizmente, numa vida, em 2, em 3, não dá para a gente conhecer, acho que 1/1000 do que existe no mundo, do que o homem fez. Nós estamos vendo aí uma obra do homem sobre a natureza do Criador, né? Então, assim, isso é num resort. Sim. Então, um resort é um tipo de um condomínio também que a gente pode falar, né? Certo. E, obviamente, isso deve valorizar o espaço, até porque, certamente, muita gente que vai ao Vietnã ou que quer conhecer, vai ao Vietnã só para conhecer algumas dessas belezas do próprio homem. Do próprio homem. Então, isso atrai turista, né, principalmente, mas é uma obra muito Magnífica. Né? Perfeito, perfeito. Tem mais algum, Ale, ou encerramos? Dentre tantos que temos lá no Instagram do doutor. Ficou aqui, Alliance Privilege. A segunda obra-prima arquitetônica concluída e mais cativante da Aliança do Centro de Batumi, cidade costeira do Mar Negro e da capital de Ajária, uma república autônoma no sudoeste da Geórgia. Uma mistura de um prédio com um designer muito interessante. Uma nave. Você pode... Parece, né? Com os dos filmes, pelo menos. A Geórgia é um país complicadíssimo, politicamente falando. Ela vive em confrontos, vive em guerra civil, mas tem as suas belezas também. A gente está vendo aí a modernidade contrastando com o fundo, que é uma capital... muito antiga também, e assim, a modernidade contrastando com o antigo, a história, a cultura local de lá, né? A gente tem algumas cidades europeias, como por exemplo Paris. Paris a gente sempre vê aqueles prédios, né, baixos, aquela área turística, área histórica, mas tem um lado de Paris que é também como nós estamos vendo aí. São prédios muito altos, prédios desenvolvidos, na cidade de Milão também, na Itália, mas de forma geral, só uma capital ou outra que tem isso. A Roma também, mas está muito afastado da cidade, até porque o que eles querem é que não ofusque o moderno, não ofusque o antigo. Então, por isso que eles não deixam nem perto. Esse aí está até que bastante perto do antigo, né? Mas, de forma geral... eles não convivem nos mesmos lugares. Mas é um espetáculo de prédio também. Sim, sim. Tentam preservar o antigo, manter na história e não chocar com a modernidade. Interessante, né? Ter essa visão para essa construção num país, manter a história, né? Sim. Isso é bem bacana. Essa foto é linda, né? Um pôr do sol com os prédios modernos, Tel Aviv, onde a modernidade se encontra com a natureza, e um espetáculo de tirar o fôlego, de fato. Os prédios altos se misturam a deslumbrante paisagem natural, criando um cenário de tirar o fôlego, que merece ser visto em um trim-lapse incrível. De fato, né? A gente tem aqui uma observância. Também uma área verde no meio da cidade, com a mistura que o doutor acabou de colocar também. Prédios altos... contrastando com os prédios menores. Mas essa região já é mais bem dotada de prédios mais modernos, né, doutor? Sim, sim. Tel Aviv, diferentemente de Jerusalém, né? Eu não conheço Israel, mas diferentemente, né, Tel Aviv, capital ali, ela recebe, ela é cosmopolita, assim como São Paulo, né? Uma cidade que recebe muita gente, principalmente ali, né, do mundo inteiro para visitar Israel. Então, Tel Aviv se destaca aí como centro financeiro de Israel e é muito legal essa mescla também que se faz aí. Sim, sim, bem bacana. Acho que com isso encerramos as imagens que nós tínhamos separado. Pessoal que está conosco aí
pelo áudio, depois dá uma acompanhada também. Verifique lá no Instagram do doutor que vai ver muito mais notícias, muito mais informações. E ele já nos antecipou aqui que está preparando uma terceira edição, o doutor colocou? Terceira temporada. Terceira temporada, perdão. Como é Pra que vai TV. ser, doutor, que o senhor está preparando? Nós já temos algumas... Pode dar um spoiler? Podemos, tá bom. Já estamos editando aí alguns episódios que nós gravamos em Cuba, né, fora do Brasil, em Cuba, na Colômbia, em Bogotá, Aruba também, que é uma ilha do Caribe. O que mais? Agora voltando para o Brasil, temos Salvador, que vai entrar nessa próxima temporada, Santos, em especial com foco nos prédios tortos de Santos, até com uma entrevista com os engenheiros que conseguiram aprumar um daqueles prédios. Falamos bastante sobre a forma de engenharia, por que aquilo afunda, por que eles ficam em desnível, tortos. Também, que mais? Salvador, Santos, eu acho que é isso. Está percorrendo. E agora, logo em seguida, a gente parte para um outro país para também trazer as novidades aí para a terceira temporada, que vai ao ar na TV Travel Box Brasil, e também está no meu canal do YouTube. Essas que já foram gravadas já estarão. E vai entrar no YouTube antes de ir para a TV, e espero que até julho a gente já esteja com essas... Também no canal de Condomínios pelo Mundo. Isso, mesmo canal. Condomínios pelo Mundo no YouTube. Certo, perfeito. E curiosidade, de onde surgiu esse desejo de estudar os condomínios pelo mundo? Saiu depois que começou a estudar os condomínios aqui na nossa terra? É até engraçado isso, porque eu sempre tive vontade de saber como é que as pessoas vivem em diversas partes do Brasil e do mundo, né? Eu tive o privilégio já de visitar 20 países, então eu sempre, mesmo antes de trabalhar com condomínio, que eu comecei a viajar muito antes de trabalhar com condomínio, eu tinha muita curiosidade na arquitetura. Eu acho que, por profissão, eu sou advogado, jornalista, professor, mas de coração eu sou um pouco arquiteto e historiador também, né? Porque eu gosto de contar histórias, eu gosto de conhecer as histórias das pessoas, as dificuldades delas, as alegrias de onde elas vivem, onde elas comem, né? Onde elas se divertem. Então o meu programa piloto foi em Ribeirão Preto. Eu consegui uma pessoa ali, passei a ideia para ela, falou: rapaz, não existe isso. Não. Tanto que para a TV também, a Travel Box, quando eles viram o primeiro episódio, falou: olha, nós só temos gente que viaja aqui no nosso canal. Então, viajar, mas num contexto do que você tem, não tem. As pessoas vão só para... vão só não, né? Não é demérito nenhum, mas elas vão contar a história dos lugares lá que elas vão e tal. Mas eu tenho um nicho, né, que é o condomínio, falar da vida de condomínios. Então, dentro do condomínio, além de eu visitar os condomínios, condomínios residenciais, mistos, comerciais, shoppings e tudo mais, eu falo do entorno dele, onde as pessoas estão, onde elas vão no restaurante, café da manhã, onde elas vão se divertir, o que é que tem na cidade de legal, de bom. Então eu procurei, eu pensava muito nisso. Por que não a gente contar a história das pessoas também, né? E aí chegamos num formato e eu achei que ficou legal. E aí hoje é inevitável você viajar, né? Eu sempre tirava foto de portas dos prédios, eu achava muito lindo a arquitetura, os detalhes, principalmente os detalhes da Europa, né? De lugares europeus, a arquitetura europeia, são coisas assim que remontam 2000 anos, muitos deles, né? Então é muito profundo. E as histórias das pessoas também, né? Por que a pessoa chegou até ali, como é que ela está vivendo aquela vida ali. Então isso foi o que me chamou a atenção para eu começar a fazer isso. O piloto de Ribeirão Preto ficou muito interessante, segundo quem viu, e eu comecei a replicar isso nos outros lugares onde eu fiz. Eu tenho 4 episódios de São Paulo. São Paulo mereceria talvez uns 20, 30, 40 episódios, porque em cada esquina a gente também tem história, né? Daqui de São Paulo. Rio de Janeiro nós temos 3 episódios, Balneário Camboriú, Florianópolis, Fortaleza, assim, nós já temos 24 episódios
lá no canal do YouTube, né? Quem quiser ver é só clicar lá, vai assistir o programa inteiro. Ele é seriado, pode maratonar, tipo essa série de Netflix aí, fica lá vendo. Vendo. Eu gosto muito de gastronomia, então, logicamente, quando eu vou mostrar o que a pessoa está comendo ali, como é que ela vive a vida na sua alimentação, eu estou ali também, né? Nos restaurantes, também fazendo esse sacrifício, né? Nossa, que dó de você. E aí, né, enfim, eu vou atrás de tudo que eu posso aí, então é muito legal. É um estudo da cultura, né? Num contexto Sim, geral, o que alimenta, como mora, como Exatamente. trabalha, né? Se está próximo ou não, tem essas experiências. O doutor é nato de Ribeirão Preto? Sim. Nato de Ribeirão Preto. Na cidade do senhor tem essa visão também dessa distinção, tanto que começou lá o projeto, né? Visão de? Essa arquitetura que o senhor começou a ter um olhar ali na sua cidade. Sim, tanto que eu tento mesclar, o episódio de Ribeirão Preto ele é um modelo que eu replico para todos os outros. Eu falo sobre o antigo, lá eu escolhi um condomínio que é um condomínio misto, o mais antigo de 1926. Depois eu mostro o moderno, como é a construção civil moderna, e o populoso, onde as pessoas vivem. O condomínio maior de Ribeirão Preto ele tem 1.260 unidades. Então eu também mostro, vou lá, vejo, ouço histórias, é muito legal. E aí eu replico isso para São Paulo, por exemplo. Nós temos inúmeros prédios, né? A gente visitou o Copan, o Terraço Itália, o Edifício Itália, né? Alguns outros como o RUT, do Rooftop, onde fica, inclusive, eu entrevistei ali o chefe francês, não o Olivier, o Benoit, também que veio da França, é sócio do Olivier Anquier. E todos os lugares que eu vou, eu procuro mostrar essa diversidade. O antigo, o moderno e o que tem algum problema, né? Para a gente mostrar também como é que eles resolvem, como é que são as soluções que eles procuram para os mesmos problemas que a gente tem. Como é que o cearense resolve o mesmo problema que o paulistano, que o catarinense, enfim. Então, é uma mescla dessas situações aí que eu procuro trazer, roteirizar e trazer para todos. E o senhor identifica algum ponto em comum? O ponto em comum são sempre o individualismo, digamos, na convivência, o individualismo do ser humano. No Brasil, a gente encontra isso praticamente em linha horizontal para todos, né? De norte a sul, do nordeste ao sul, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande na convivência, né? Entre as pessoas. Porque, até por conta da natureza humana, e eu percebi uma coisa, que eu comecei a fazer isso antes da pandemia, e eu percebi que depois da pandemia, durante a pandemia, as pessoas viraram anjos todos, né? Mas depois da pandemia voltaram a ser o diabinho, que é um dos meus, digamos, uma das minhas referências no direito é o Dr. Silvio Capanema, que infelizmente nos deixou na pandemia, mas em várias conversas que eu tinha com ele e nas palestras dele, isso era muito claro, né? Ele falava dos condemônios, né? Falava que na vida, de modo geral, o diabo sempre manda um representante em alguma questão da sociedade, mas nos condomínios ele ia pessoalmente, nas assembleias principalmente, né? Então a gente percebe isso, que depois da pandemia as pessoas parece que esqueceram aquela gentileza que tinham, né? Colocava lá no grupo de WhatsApp, olha, se algum idoso aqui quiser que eu vá ao supermercado para não se expor, não sei o que e tal. Hoje em dia eles querem matar o idoso. Passou a pandemia, o idoso não morreu lá naquele tempo, eles querem matar. Então a gente percebe que isso está nivelado durante o tempo todo. Mas é óbvio também que não vamos ser hipócritas, que isso acontece na sociedade de modo geral, né? E se a gente for analisar a história do mundo, a gente vai encontrar isso, esses vestígios aí da sociedade em todos os lugares, né? Eu gosto muito de comparar a nossa vida. Eu costumo sempre dizer nas palestras que eu faço, as pessoas falam, mas e a Lei 4591 de 64? Ela ainda está válida, não está?
com o Código Civil. O Código Civil, ele derrogou essa lei ou não? Eu costumo fazer uma comparação com o Velho e o Novo Testamento na Bíblia, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, então eu vejo como uma forma de você ter inspirações. A lei de 64, para mim, ela não está mais em vigor, assim como o Velho Testamento. Mas eu consigo tirar algum proveito dela, uma inspiração dali para o dia a dia da vida, né? Mas o Novo Testamento, ele cobre. Eu estou falando isso para dizer que o próprio Jesus, quando esteve na Terra, né? Quem gosta de ler, quem está nos assistindo aqui gosta de ler a Bíblia, né? Pode olhar ali no Sermão do Monte, inclusive, tem no capítulo 5 ali, as 9 felicidades, né? Que Jesus fala. E ele fala de muitos problemas que as pessoas já tinham naquele tempo dele, que eram muito, muito grandes os problemas, né? Mas ele estava ali para, de repente, trazer algum alívio para eles, né? Mas ali, para mim, é uma questão de que as pessoas, elas não se entendem no dia a dia, principalmente quando há algum interesse envolvido. E aí a gente fala de... hoje em dia, né, eu sempre digo também que a gente está saindo do amadorismo total na questão de condomínios, até porque na lei de 64 nós tínhamos condomínios baixos aqui. Em São Paulo já tinha um outro arranha-céu, mas a maior parte era condomínio baixo, de até 5, 8 andares. Não tinha mais que isso, né? Podemos dizer que o Sampaio Moreira, que é o edifício mais antigo de São Paulo, ele não é um prédio o mais alto de São Paulo hoje, mas naquela época ele foi o arranha-céu mais alto e o primeiro, né? Mas a gente percebe assim que os condomínios, eles foram virando tipo uma empresa, tem CNPJ. É necessário profissionalizar quem está na gestão desse condomínio. Mas naquela época era o senhorzinho aposentado, a senhorinha aposentada, que era o síndico, pegava um papelzinho ali, jogava debaixo da porta de todo mundo, você tem que me pagar tanto para pagar a energia, a água, tal, tal, tal. A maior parte das pessoas se conheciam, né? O relacionamento eu acho que era um pouco mais fácil. Isso, era, né? Todo mundo basicamente se conhecia. Não havia necessidade dessas portarias, desses condomínios gigantescos que nós temos hoje, né? Estávamos comentando aqui fora do ar, de 3.000 unidades, enfim... Precisa de coisas de gestão profissional e precisa de gestão de pessoas também. Sim. Quando você aumenta o seu raio de ação, você precisa de gente para administrar isso tudo, né? Tributária, agora a parte financeira, fiscal, a responsabilidade do síndico. Então, isso tudo traz um certo peso, digamos assim, para o dia a dia. E aí as pessoas que estão lá dentro do condomínio, cada um é de um lugar, uma cultura, uma posição social, raça. Religiões diferentes, né? E gerações também. Veja, às vezes num mesmo apartamento mora a avó, a mãe, a filha e o neto. Eu acho que essa questão de gerações é o que gera muito conflito. Porque eu vejo pelos jovens de hoje, né? Gente, aí você escuta eles falarem, ai, mas tia, você é não sei o quê. O quê? Cringe, essas coisas, sabe? Então, é muito diferente. Os jovens de hoje é muito diferente de quando eu tinha a idade deles. E isso se choca dentro do condomínio, né? Porque eles querem outras coisas que não podem. Então, eu vejo isso como uma forma de conflito muito grande. Essa questão é muito importante que você trouxe. Um ingrediente que se acrescenta hoje, principalmente depois de 2018 no Brasil, é a polarização política. Essa polarização política, ela foi para dentro do condomínio. Não só em razão dos presidenciáveis, mas em razão dos síndicos também. Hoje tem um síndico que ele é de um lado, não politicamente, mas ele tem um pensamento, um tipo de gestão, e tem um outro do outro lado que que forma grupos aliados e que há aquele embate. Então, vira e mexe, você tem ali uma assembleia para destituir um síndico. Nem sempre é porque o síndico está fazendo alguma coisa errada, mas porque as ideias, digamos assim, e o outro que é o poder, enfim. Então o condomínio virou um campo de guerra muito difícil de se movimentar. E até fazendo uma outra alusão, né? Não é de hoje isso também. Isso vem acontecendo há muito tempo. A gente tinha, fazendo aí uma analogia novamente
a questões da Bíblia, que a Bíblia tem tudo para você pegar. Não, isso aqui já tinha, tá vendo? A gente está só replicando o modelo hoje, ficou um tempo sem, mas está trazendo. O problema. Quem conhece, por exemplo, a história do rei Saul, o rei Davi lá, que Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido, nomeado. Logo em seguida, por ele ter feito lá um monte de coisa errada, ele ia ser substituído por Davi. Então ele ia ser destituído ali, né? E Davi estava ali, né? Teve várias oportunidades de acabar com a vida de Saul, mas Davi não fez. Ele foi alguém, digamos que um opositor ali, sábio até certo ponto. Mas Saul não. Saul queria acabar com ele porque era alguém ali que ia tomar o lugar dele. Sim. Então, por diversas vezes, Saul tentou fazer isso, né? Então a gente percebe aí que a vida atual imita muito a história, né? Então eu percebo isso muito nos condomínios, em diversos lugares. É óbvio que, falando um pouquinho mais sobre isso, a questão da Europa, nós temos legislação no Reino Unido e também na Alemanha, em alguns outros países, que elas são muito... quase não tem muita regra. A legislação é pequena. Por quê? As pessoas ali, elas têm um pouco mais de consciência. Eu não preciso de lei, eu tenho bom senso. Eu sei que isso não pode ser feito aqui, não pode ser barulhos, por exemplo, que é o número 1 de problemas dos condomínios, né? Por falar em barulho, depois eu quero até que o senhor comente aquele lá que tem 20 mil pessoas, que para mim é inimaginável morar num lugar daquele, né? Condomínio na China? Eu acho que é na China, né? Salvo engano. É na China. Mas isso se deve, doutor, essa questão aí do... O que o senhor falou mesmo? Barulho da convivência das pessoas, né? Antes disso. Individualismo. Não. Vou ter que voltar no começo do programa. Você resolve. Gente, olha, eu tô precisando dos memorial, né? Você estava falando da destituição de síndico? Das Não, Que a destituição já tinha na Bíblia, coisa. né? Acabou de lembrar aqui do rei Davi. Mas eu acho que eu entendi. É a hora que eu lembrar, eu falo. Ela tem esses... Daqui a pouquinho ela me interrompe para falar. É uma coisa importante, mas não lembro o que é. Esqueci. Eu penso que você talvez esteja na linha do meu mesmo pensamento. Doutora, a gente viu que a população ela foi empurrada para conviver em condomínios. Eu cresci numa casa, eu consegui brincar na rua, mas hoje a gente vê que a possibilidade da pessoa adquirir um bem dentro daquele metro quadrado que seja só seu, tá com dificuldade. As pessoas têm essa dificuldade de adquirir por questões financeiras. Então vão para condomínio e vão do jeito que nasceu daqui a gente foi. E eu penso também que essa falta de informação, junto com uma educação melhor, mais aprimorada, pode trazer essa lucidez para as pessoas de não preciso de uma regra. Preciso de uma convenção de 30, 40 folhas para descrever cada ato que possa ser considerado irregular perante o meu colega. Então, penso que talvez nisso também trouxe essa confusão para nós, nos arremessaram, vamos dizer assim, sem uma base que fosse para que a gente pudesse estar melhor preparado para essa convivência. Eu penso que isso é um conflito muito grande. Então, a gente também tenta trazer isso aqui na medida que podemos para esclarecer tudo isso, que a gente está falando agora de uma copropriedade, de uma convivência coletiva, e esse o individualismo, para a gente entender melhor que precisa agora ser deixado de lado. Então, devagar a gente luta para que isso também aconteça, para que tudo possa ficar mais facilitado para todos, né? Principalmente numa harmonia dentro do próprio lar. Lembrou, Eu amiga? lembrei. Tá vendo? É só... Lembrei. Conheço as táticas. Essa questão aí que o senhor falou a respeito da Europa, né? Ter poucas leis e o Brasil ter muito, porque aqui tem muitas leis, né? Meu Deus. Essa cultura, né? Essa forma deles agirem, isso se deve ao país ser mais antigo do que o Brasil? Porque o Brasil, relativamente, se você for olhar para a Europa, ele é novo. Né? Então, lá as pessoas já passaram mais tempo nesses conflitos, já viveram muito mais coisas do que a gente aqui, a sociedade, eu acho que não amadureceu a tal ponto. Isso tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Ou é a região mesmo que é desse jeito? A cultura influencia bastante. De novo, onde tem gente tem problema. Sim. Então, seja na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, na Bélgica, onde for, a gente vai ter o problema. Só que, como você disse, eles estão, digamos que 1.500 anos na nossa frente. Eles já vivenciaram muita coisa. Um dos grandes problemas é essa internet que veio e ela acabou espalhando, na verdade, as pessoas para o mundo inteiro, né? Eu não sou mais cidadão do Brasil, eu sou cidadão de todos os lugares que eu quiser, porque eu estou ali na rede
mundial de computadores, a internet. E ali a gente ouve e vê questões e coisas em TikTok, em Reels, Instagram, em Twitter. Se você quiser, você vai acompanhar o mundo inteiro em cima disso. Mas aquelas pessoas, elas têm um berço um pouco diferente dos nossos. A gente aqui, infelizmente, a qualidade da educação é muito baixa. É privilégio de poucos uma boa educação. A educação pública, de modo geral, ela é sofrível. E aí, e eu falo isso pelo escritório, porque eu tenho um escritório de advocacia também, que eu não vivo só de viagem, viu, gente? Não, li aqui, ó. Doutor especializado em direito condominial no escritório. Então, eu percebo ali, às vezes tem até alguém que começa a trabalhar com a gente, que vai fazer uma petição que é muito difícil para o aluno que sai de uma faculdade da graduação para fazer uma petição. No meu tempo, não. No meu tempo, você só saía se soubesse fazer. Né? Isso tudo era muito avaliado. Hoje, nem a frequência mais é exigida como era antigamente. Então, o que nós estamos formando? Esse tipo de gente que, às vezes, não sabe ler direito, não sabe escrever direito, não sabe pensar, não tem educação. E aí isso vai para dentro dos condomínios. Eu penso que antes de dar curso para síndico, para administrador, para advogado, tinha que dar curso para as pessoas aprenderem a viver em condomínios, a morar em condomínios. Olha, você vai morar em condomínio? Vai morar? Então vamos fazer... Aqui você tem que fazer esse cursinho aqui de 12 horas, pelo menos, para entender o que é a vida em condomínio. Porque quando você vai numa assembleia e programa uma palestra financeira, tem muita gente que está fazendo isso, vamos fazer lá uma palestra, vai 3 num condomínio de 500, vai 3 lá com interesse, uma palestra de autoajuda, uma palestra, vai 2, 3, 4, as pessoas não vão. Então você tem que pegar essas pessoas antes de ir para o condomínio, está aqui seu contrato, só que antes você vai ter que fazer um cursinho aí de 1 semana, 2 semanas, para aprender a viver em condomínio. Porque o grande problema dos condomínios são os moradores. Os condôminos. São os condôminos. Perfeito. Para malhar o síndico vai quase todo mundo, né? Sim. Mas é o que a gente observa também. Né? É o que a gente observa. Enfim, passou. A gente foi muito rápido. Parece uma viagem. É tão gostoso. Começou, já terminou. Dr. Robson, quer dar uma palavrinha final? Bom, agradecer a presença do doutor, abrilhantou pra gente aqui, deu uma visão panorâmica, literalmente mundial, do convivência e condomínio. Mas uma coisa que chamou a atenção, a convivência em geral é o que pega. Tipo, a falta do bom senso de respeito ao espaço do próximo. Seja o próprio espaço físico ou auditivo que seja, né? Barulho em si. A falta de respeito que é onde acaba pegando um pouquinho mais. O ser humano não é fácil, né? O ser humano, quando ele se junta com outro, já é diferente. No casamento já é assim, não é? Você às vezes vem de uma formação totalmente diferente do seu marido, da sua mulher, e aí você vai conviver, você vai aprendendo a conviver, vai ter que ceder, os dois cedendo, né? Dizem por aí que o casamento é a união de 2 bons perdoadores. Então você vai ter que ficar nessa aí. Agora você junta mais 1, 3, 4, aí já põe um vizinho. Cada um tem os seus interesses próprios. E aí, obviamente, é preciso, né? Eu sei que eu vou passar do tempo, depois vocês cortam. Tranquilo, imagina. O síndico precisa estar preparado para isso. Boa. Nem sempre o síndico está preparado para enfrentar situações como essa, mas cada um precisa saber o seu lugar, né? Eu estava falando lá dos condomínios de 64, a gente tinha um papelzinho e tal, um conversava com o outro, mas depois a Receita Federal começou a fechar a questão tributária para os condomínios também, já não dava mais, aí tiveram que inventar a administradora do condomínio. Não tinha administradora de condomínio, era o síndico só ali no dia a dia dele. E aí depois agora assessoria jurídica para ajudar o síndico, auditoria financeira também para os condomínios. O condomínio que não tem isso hoje, ele está fadado a ter muitos problemas. Então aí tem o síndico chamado profissional, que não existe a profissão de síndico ainda, mas ele é
digamos que um prestador de serviço com especialidade ali dentro. Então, mas aí ele começa, um só não é suficiente para ele sobreviver, ele começa a pegar 2, 3, 10. Ele já não atende mais nenhum a gosto como deveria. Então, a gente está passando aí por uma série, eu costumo dizer, do amadorismo total para o semi-profissionalismo ainda. Tá? O caminho ainda é longo. Mas se a gente, como vocês aqui através desse podcast, não der a informação para as pessoas que moram em condomínio, principalmente, porque eles têm que saber. Não é só o síndico que precisa saber dessa informação, é quem mora em condomínio. Ele precisa entender os direitos e muito mais os deveres que ele tem lá dentro do condomínio. Então, esse papel de vocês aqui é espetacular. Eu parabenizo vocês pela iniciativa. São bastante informativas, porque precisa chegar nele, né? No sócio do prédio. Porque se nós temos 600 proprietários, são 600 sócios daquele lugar, que contrataram um CEO, que é o síndico, para fazer a gestão daquele lugar para eles. Então, eles precisam entender que todo mundo tem que trabalhar junto por um bem comum, para o melhor comum. E aí, como você disse, o maior problema realmente é de convivência entre os condôminos hoje. A falta de bom senso e a falta de iniciativa de um mesmo propósito, viver em harmonia. E todos desejar a mesma coisa, sem muita desvirtuar e politicagem. É isso aí. Doutora Laine? Depois disso. Não, só tenho a agradecer ao doutor, né, muito carinho aí pela sua presença. E é isso, né, pessoal? Viver em condomínio, viver com pessoas, tem conflito, não tem jeito. Tem. Sim, a gente tem que buscar ser melhor a cada dia, né? Se cada um se preocupar com isso, eu acho que a gente melhora um pouquinho. Mas foi interessante a colocação. O doutor fez um comparativo, uma analogia dos condôminos serem sócios. A importância de ter essa compreensão de estar em coparticipação e não versus individualidade, a gente criando esses conceitos, dá para a pessoa começar a compreender que o síndico não é o empregado dele, é o CEO da empresa, e a partir disso também melhorar o seu conceito perante o condomínio e si próprio, né? Acho que foi excelente. Dá para usar e para fazer várias pegadas com esse sócio CEO do condomínio. Doutor Márcio, gostaria de deixar umas palavras finais? Que foi uma pena ter acabado rápido. Eu sou do tipo daquele que se deixar, a gente fica falando o dia inteiro de condomínio, porque é uma coisa que está na veia, né? Sim. Eu comecei muito cedo trabalhando com condomínio. A primeira coisa que eu fiz quando eu mudei em condomínio já foi ser síndico. Eu não conhecia. Tá certo que era um prédio de 12 apartamentos, mas você já começou a entender um pouquinho de como era a vida, né? Não tinha tanta burocracia como é hoje. Mas, assim, falar sobre condomínio para mim é muito aprazível. Tem gente que não gosta, condomínio, pelo amor de Deus, tal. Eu gosto de falar sobre condomínio, tanto gosto que eu fui fazer um programa que está em volta de condomínios, né? Para quê? Para tentar também trazer experiências de outros lugares. De repente, quem mora em Santa Catarina tem algumas... conseguiram encontrar alguma solução, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, portaria remota aqui, que para muitos condomínios isso é interessante, né? Como é que funciona isso na prática? Eu fui mostrar lá como é que funciona aí na prática esses condomínios com portarias remotas aí. Então, às vezes, uma solução de lá serve para cá, uma solução de uma mediação de um síndico, às vezes eu converso com muito síndico, né? O que é que você faz quando tem um problema aqui? Ele vem e traz, a gente pode aplicar isso também em muitos lugares, e aí eu, através do meu programa, eu divulgo isso, mostro para as pessoas. Então, para mim, assim, é muito prazeroso falar sobre condomínios e foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Doutor Márcio é um especialista, ele passeia por diversas áreas do ramo do direito condominial. Vocês vão ver, a hora que vocês fizerem as pesquisas, o nome dele, material esplêndido, debates, infinito. Então, realmente aqui foi um momento de descontração, vamos dizer assim, mas foi muito bom. Doutor, uma recordação do nosso programa, por o senhor estar sempre lembrando de nós. Muito obrigado. Por favor, abra. Que lindo, vou abrir. Isso. Essa caneta é para guardar o celular, né? Essa caneta ela tem ela algumas escreve, funções. escreve também? E principalmente ela escreve. Mas isso. Quem usa caneta ainda hoje para escrever? Nossa, advogados. Olha que lindo, gente, ó. Que bacana, que o doutor gostou. Maravilhoso, hein? Que bom. É vidro e... Vidro Isso. e bicromo.
cromado, gente. Vidro olha. cromado Ou seja, não vai no micro, micro-ondas, né? É, não Esquece. pode ir no micro-ondas. É. Pode ir no micro-ondas, Mas só faz aí aquelas... vai super bem. Olha lá. Aí sim. É, doutor Gustavo. Muito obrigado, gente. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez a presença do senhor ter vindo, ter encaixado na sua agenda, aproveitando que está aqui conosco em São Paulo e dar a oportunidade para nós de recebermos o senhor. Oportunidade Mais um foi marco minha. aqui. Imagina, estamos todos muito felizes. Esperamos que você aí do outro lado também tenha curtido assim com joinha, mas curtido de compreensão, de entender de fato o que a gente tem trazido aqui para vocês a cada programa, plantando uma sementinha aí para no futuro a gente ter condomínios mais harmoniosos, com mais sensatez, mais calma, discernimento, mediação. Mundo bonito, vamos lá pôr em prática. Ale, que agora a gente vai fazer o nosso encerramento, porque aqui o jurídico diz que pode.